Então, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim para falar sobre como passar a imigração aqui em Portugal. O primeiro ponto, e muito importante, e muita gente tem se esquecido deste ponto, tem esquecido muito e bastante deste ponto, é tu teres calma. Respira fundo 4, 5 vezes e tenha verdadeiramente calma na imigração, porque é importante tu teres a calma, é importante tu estares bem contigo mesma na hora de tu passares a imigração. E o segundo é tu teres toda a documentação perto e bem organizada, até aquela documentação que tu achas que é desnecessário, é aquela documentação que nós achamos que não, essa documentação não vão pedir. Sim, é mesmo essa documentação que tu deves ter em tua posse logo de princípio e teres uma pasta, né, que tu vais colocar toda a tua documentação. Se tu vieste com visto de turismo, coloca a documentação, reserva do hotel e essa coisa toda. Se tu vieste com visto de chamada familiar, então coloca todo o documento da pessoa que te fez o papel que chamou-te para vir para aqui, para Portugal. Coloca toda a documentação certinha, direitinha, apostilada dentro da tua pastinha e tenha consigo o número da pessoa que fez o teu reagrupamento familiar, te chamou para vir para aqui. Porque é muito importante terem essa coisa, terem toda a documentação, desculpa pessoal. E terceiro, devem responder apenas aquilo que vos perguntarem. Pessoal, evitem dar muita explicação, até do que não vos perguntaram, evitem isso, evitem mesmo isso, porque não é bom e quem muito fala acaba por errar e no meio da multidão das palavras nós acabamos por dizer até coisas que nós não queríamos dizer. Então, pessoal, é importante terem atenção o que vão dizer. Respondem apenas só o que vos perguntarem e se vocês acharem que aquela resposta naquele momento for pertinente, então é mesmo essa resposta que tu tens que dar. Quarto, para tu que vais viajar agora, já tem toda a tua documentação toda organizada, evitem perguntar a muita gente, olha, como é que é passar a imigração, como é que é, não sei o quê. Evitem isso, porque perguntar a muitas pessoas, cada pessoa tem a sua percepção diferente, cada pessoa tem o seu processo, tem um processo diferente. E o que aconteceu com o outro não é o que vai acontecer contigo. Por exemplo, na minha vez, né? Vou dar o meu testemunho. Em 2022, quando eu vim para cá, para Portugal, eu sabia que o meu visto era de turismo. E na altura estava mais fácil a legalização aqui em Portugal do que agora. E nós éramos dois angolanos, éramos os únicos angolanos no avião. Naquele dia, naquela imigração, nós éramos os únicos que havíamos de passar aí. E o que aconteceu? Eu sou de Luanda e o outro era de Benguela. E ele tirou o visto no consulado de Benguela e eu tirei o visto no consulado de Luanda. E o que aconteceu? Aconteceu que o visto dele, quando o senhor lá da imigração, lá em Angola, passou o telefone, ele estava a dar Itália e depois de mim, depois dele fui eu, a outra angolana que tinha que viajar naquele dia. Lá ele passou por meu visto e o meu visto estava a dar Portugal, Porto. E pronto, lá ele ficou de lado e eu passei, embora que ele havia chegado primeiro, mas eu passei. E quando chegamos cá em Portugal, desculpa, antes disso, eu fiquei, depois passei para a sala de espera e tudo mais, depois veio antes de vir os autocarros, eu estava a orar para ele também passar, porque pá, todos nós sabemos que imigração, só para conseguir o documento, o dinheiro, essa coisa toda para imigrar, é uma luta e cada um tem o seu processo para obter os documentos, até para obter o visto no que tange a imigração. Então eu orei para ele e graças a Deus não demorou muito, eu vi ele também na sala de espera comigo, eu disse, opa, graças a Deus. E depois nós subimos no autocarro, no avião, fomos a todo voo, ficamos os dois em Lisboa e depois ele também ia ir para o Porto direito e pegamos o avião doméstico lá no aeroporto de Lisboa. Chegamos no Porto, eu passei segundo. Imaginem, pessoal, se eu passasse primeiro, ele haveria de ser retido.
Porque mesmo no aeroporto de Portugal, já na imigração, do Porto, já na imigração, o visto dele, eles acharam estranho, diferente. E quando eu passei, eles viram os meus documentos, pediram os meus documentos e perguntaram, oh, vem fazer o quê? Eu disse, olha, vim fazer turismo. E eles me disseram, olha, Débora, boas férias, seja bem-vinda em Portugal. E eu disse, muito obrigada. Foram apenas essas perguntas que eles me fizeram e não muitas perguntas. E eu nem tive que dar muita satisfação, nem dei muita conversa aos senhores agentes imigrantes, da imigração. E depois eu dei as costas e eles disseram, tu viste o visto do outro assim meio diferente, essa coisa toda e tudo. E eu fiquei assim, oh, se eu passasse primeiro, prontos. Mas hoje em dia, ele está lá no Porto, eu estou onde estou, né, aqui em Portugal. E é isso, pessoal. Cada imigração, cada pergunta para cada pessoa é diferente, até porque nós somos seres diferentes. E tu não queiras que o que aconteceu com o outro também vai acontecer contigo e essa coisa toda. Porque há muita gente a colocar muita coisa na cabeça dos outros. E quando chegam na imigração aqui em Portugal, ou a partir mesmo da Angola, começam já a ter que estar, começam já a ter muito medo de uma coisa que nem sequer vai acontecer. E eu, pessoalmente, já ouvi muitos testemunhos de pessoas que estavam a dizer fogo, ouvi só muito, me falaram muito, e não sei o quê. E passei, nem sequer me fizeram tantas perguntas, nem nada. E outros até estão sempre a ouvir, ir na internet a ver vídeos, como passar a imigração e tudo. E, sinceramente, tem muitos relatos de imigração, às vezes dicas de como passar a imigração. Nada a ver, porque o único que está acima de qualquer agente imigrante é Deus. E sem Deus, nós não conseguimos nada, não conseguimos passar a imigração, nem sequer conseguimos ter o visto. Então, manos, acreditem apenas que o mais importante de tudo é nós acreditarmos e termos fé em Deus, que cada um é diferente e Deus age na vida de cada um de uma maneira diferente. Pessoal, tenham em atenção cada conselho que vos pedires aos outros, os que já estão aqui. Entendam que nem muita gente, nem todos, né, querem o nosso bem. E entendam que nem todos são nossos. É importante termos isso bem patente na cabeça para que nós não sofremos muitas decepções. Então, pessoal, para quem gostou do vídeo, deixe o seu link, compartilhe este vídeo para que esse alerta, esta chamada de atenção chegue a mais pessoas. Obrigada, pessoal.